Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da fidelidade, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, que um conceito, né, bastante difícil de ser entendido e vivenciado, né, é o conceito da Conscienciologia da chamada infidelidade consentida, né? Na dupla evolutiva, né, partindo do princípio, né, que nós todos ainda somos imperfeitos, né, os dois parceiros da dupla evolutiva elas perdoam antecipadamente um deslize na conduta do outro. Ou então, né, a fim de fortalecer a relação, vive uma condição chamada pelo professor Valdo Vieira de gestismo mútuo. Né? Gestismo mútuo seria basicamente o foco, né, da pessoa na satisfação das necessidades da outra pessoa. Né? E eu diria, né, que é impraticável, né, para a esmagadora maior parte das pessoas, né, a exigência da questão da fidelidade absoluta, né? E uma fidelidade absoluta, né, em que sequer haja espaço, né, para a imaginação e o desejo, é impraticável para a maior parte das pessoas, né? E eu ainda não conheci ninguém, né, que tivesse uma fidelidade absoluta, né, que não pudesse nem povoar a imaginação ou desejo com uma outra pessoa que não a que ele está se relacionando, né? E importa então, né, destacar, né, que apesar da imaginação e do desejo momentâneo ser realmente a realidade da esmagadora maior parte das pessoas, o que a gente faz com esse desejo é efetivamente uma escolha nossa, né? E se tem um acordo tácito, né, expresso de fidelidade com outra pessoa, né, isso, fazer uma traição, né, escolher trair é basicamente uma quebra de um acordo, né? E também, né, há casos em que é compreensível que haja uma tentação muito grande, né? E como a gente ainda não é perfeito, né, eventualmente a gente pode cair em tentação. Então daí vem a ideia, né, de procurar perdoar a outra pessoa antecipadamente, sobretudo para jovens, né, no início da vida, enquanto a gente ainda está aprendendo, né, a lidar com esse impulso que ainda, eu diria, é muito animal, né? Eu gostaria de abordar uma questão, né, que entre os animais, né, é compreensível que não haja acordo de fidelidade, né? Não há nenhum tabu, né, nos animais. Basicamente é mãe fazendo sexo com filho, é macaquinho fazendo sexo com cinco macaquinhos. Então, a poligamia, né, sem tabu, é meio que uma coisa fisiológica dos animais, né? E a gente ainda tem, né, uma parte ainda muito animal, né? Mas eu diria que a gente tem o potencial para que a gente não tenha relações com fins estritamente reprodutivos, né? Como os animais, né? E todo o sexo, né, no mundo animal é sem dúvida um sexo, né, reprodutivo, né? E a gente não é assim na atualidade, né? Pelo menos não, né, de forma exclusiva. Ou seja, a gente não costuma fazer sexo, né, só com fins reprodutivos, né? Então, a gente, a gente se sofisticou, né, a ponto de necessitarmos conhecer, né, quem são os sucessores, né, de uma pessoa, né? Então, a mãe, todos sabem quem é, né? Mas já o pai, né, na antiguidade, ninguém sabia, né? Não havia teste de DNA. Então, isso meio que criou um tabu, né, a favor da monogamia, como meio, né, de saber, né, quem seriam sucessores de alguém, né? E tem ainda, né, outras questões, né, de ordem mais prática, justamente a favor da monogamia, que é basicamente o fato, né, das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, isso ser uma realidade, né, que até bem pouco tempo atrás, né, no tempo, matava gente mesmo, né. O cara ter uma doença como sífilis há algum tempo atrás, praticamente antes da invenção do antibiótico, né, era basicamente caixão e vela para a pessoa, né. E hoje a medicina, né, tem muito mais recursos, mas muitas vezes, né, a pessoa sofre bastante, né, com uma DST, porque mesmo uma sociedade, né, pode não ter um atendimento adequado, né, ou então pela própria pessoa, né, deixar a situação se agravar, porque não há atendimento ao médico próximo, né. E em um cenário, né, em que fazer sexo com outra pessoa poderia provocar morte, a monogamia, ela basicamente era uma boa alternativa, né? Era uma boa ideia. E a pessoa tem que levar em consideração, né, que
também nós todos, a gente costuma ter, né, emoções humanas bastante comuns, como, por exemplo, né, o ciúme e a possessividade, né? Isso normalmente é melhor respondido, né, com a questão da monogamia, né? E é comum também, né, nas sociedades atuais, a questão da monogamia periódica, né, em que basicamente a pessoa não consegue, né, manter o próprio relacionamento por muito tempo. Então, ela frequentemente casa várias vezes, em vez de tentar, né, consertar a relação, né? E costuma ser, inclusive, um problema grande, né, principalmente se há filhos pequenos e ainda dependentes, né, da pessoa. E eu diria que o divórcio, né, sempre é uma situação desagradável, né? É uma pessoa que leva anos, né, para estragar uma relação e quer resolver o seu problema em dias, ou então ela pula fora da relação, né? E uma das vantagens da monogamia é, sem dúvida, a pessoa ter, né, um porto seguro, né? E se puder ser estabelecida, né, uma relação de confiança de longo prazo, o fato é que isso é sempre melhor porque é o porto seguro, né? E ainda tem também, né, a questão do divórcio, que normalmente é muito custoso e injusto, e tem, né, a questão da divisão dos bens, né? E tem aquela piada, né, que o pessoal fala que no início do relacionamento é meu bem e no final do relacionamento é meus bens, né? E eu diria, né, que manter um relacionamento monogâmico também ajuda, né, a pessoa a ter uma maior prosperidade, né? Então vamos supor, né, que uma pessoa, né, tenha, sei lá, R$ 1 milhão e a outra não tem nada, né? Se ela se separar uma vez, ela passa a ter 500 mil. Se ela se separar pela segunda vez, ela passa a ter 250 mil. E ainda pode ser um problema, né, a questão das pensões, né? E racionalmente, né, as pessoas, quando se casam, né, elas não pensam nisso, né, não pensam nessa situação. Mas eu acredito, né, que deveriam realmente pensar, né, nisso antes do divórcio, né, de tentar construir algo em um prazo mais longo, né. E tem também, né, aquela questão, né, do celibato, e eu diria, né, que até isso, né, o ser humano é capaz de fazer, né. No entanto, boa parte das pessoas, né, que tentam, né, o celibato, frequentemente elas ficam obsessivas, né, quanto ao sexo. É uma pessoa que tem a ideia, né, frequente do sexo e elas se tornam obsessivas quanto a isso, né. E a proposta do professor Paulo Vieira, no Manual da Dupla Evolutiva, é que as pessoas façam sexo, né, logo de manhã, todos os dias, para que elas não precisem mais pensar nisso, né, no resto do dia, né. E pessoas que conseguem uma rotina como essa, normalmente elas conseguem manter uma relação num prazo mais longo e sem traições, né. Nesse sentido, né, eu gostaria de dizer também que a greve de sexo é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, né, porque ao fazer essa greve, né, ela pensa que está castigando a outra pessoa, mas na real, né, ela só está abrindo chance, né, para haver concorrência, né. Então diz aquele ditado, né, que quem não dá assistência abre a concorrência, né? E o professor Waldo, ele também fala, né, sobre uma questão, né, de saber com quem você faz sexo, né? Em virtude das energias, né, e do sexo basicamente ser uma troca intensa, né, dessas energias, essas bioenergias. E uma pessoa com uma baixa qualidade de energia, ela pode te fazer mal de alguma forma. E a ideia de não fazer sexo, né, de forma indiscriminada, eu diria que é algo que eu considero de bastante valor, né, em épocas e locais em que a maior parte das pessoas são fáceis, né. Então, eu gostaria de terminar, né, com nossa clássica recomendação na arte. Eu gostaria de indicar o filme A Prova de Fogo, é um filme de 2008, e é um filme que basicamente trata um bombeiro que está com um casamento em crise, né, e o seu pai religioso intervém, né. E esse filme é essencialmente bom para conscienciólogos, né, para que eles não tenham, né, preconceito com relação à fonte, né, de um conhecimento útil e válido, né. E gostaria de finalizar, né, dizendo que na religião, mesmo na religião, né, é uma série de conhecimentos úteis e válidos para a vida de uma pessoa, né. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje, pessoal. Se você curtiu, dê o seu like aí, ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse link com mais alguém. E isso ajuda a gente pra caramba, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.